Na verdade, quando, para mim, a igreja ela se mantém com bases de referência. Então, desde sempre eu procurei ter referência. E eu acho que todo obreiro, seja jovem ou mais velho, porque no nosso caso, você usou uma expressão dizendo assim, quando você começou, você adquiriu algumas referências. Na verdade, eu penso que eu nunca vou deixar de ter essas referências e não um conselho, mas um compartilhamento de experiência é que as pessoas nunca deixem em toda a trajetória ministerial, independente de quanto tempo de vida ministerial e de idade a pessoa tem, ela nunca deixa, nunca perca as suas referências. Por quê? Uma vez eu estava vendo o Discovery Channel, estava ali assistindo, e pregador de tudo faz mensagem, de tudo ele tira uma ministração. E eu assistindo ali, eu vi ali na Índia estava tendo uma invasão de elefantes nas aldeias em volta, e eles chegavam, destruíam aquelas casas feitas de pau a pique, e destruía o vilarejo, a comunidade, ela era então judiada por aqueles elefantes que invadiam aquele local. Aí todos os estudiosos, os pesquisadores foram tudo para lá para tentar entender o porquê que aqueles elefantes estavam invadindo aquelas comunidades, aqueles vilarejos. E no momento eles pararam e pensaram até que fossem aquela famosa desculpa já de muitos anos que é o homem invadiu o espaço do animal. Então o animal sem espaço acabou entrando na comunidade. Aí fizeram várias teorias baseadas nisso, não conseguiram chegar a um denominador comum e entender que de fato eram isso. Aí partiram para uma outra forma de pesquisa que estava quase que evidente, mas eles por ser tão evidentes, eles entendiam que não era de fato aquilo, mas resolveram pesquisar essa segunda forma. Qual? Eles descobriram que o motivo dos elefantes invadir as comunidades é porque a maioria dos elefantes eram jovens. E aí foram ver a faixa etária de vida dos elefantes para ver quem estava invadindo as comunidades. Perceberam que eram elefantes jovens, eram elefantes ainda novos. E foram averiguar, os caçadores daquela região estavam matando os elefantes mais velhos para poder arrancar o chamado dente de marfim, para tirar o dente de marfim dos elefantes. Só que quanto mais velho fosse, maior era o dente de marfim, mais valioso no mercado negro. Então eles matavam os elefantes mais velhos para poder tirar esse dente de marfim, só que os elefantes mais novos não tinham líder, ficavam desorientados, porque quem conduzia a manada de elefante eram os elefantes mais velhos. E por eles ter perdido a referência, eles se perdiam e quando menos esperavam estava dentro das comunidades e apavorados eles saíam e por ser grande, pesado, acabava destruindo vilarejos e comunidades. Aí foi quando, então, estabeleceu a perseguição desses contrabandistas, desses caçadores de elefante, para poder parar com isso. E após averiguar tudo isso, passou acho que um período de 5 anos, estava falando no documentário, 5 anos depois eles perceberam que os elefantes pararam, de fato, de invadir as comunidades e que era, então, porque estavam matando os elefantes mais velhos. O diabo não age diferente. O diabo, a proposta do diabo é de fato tirar os mais velhos de perto de nós. Nós ainda jovens, nós temos referências. E o que o inimigo tem feito nesses últimos dias é tentar destruir com as nossas referências. Porque ele sabe que se destruir as nossas referências, nós vamos nos perder com mais facilidade. E aí é onde você vê um invadindo o espaço do outro, um entrando no espaço do outro, é um tentando tomar o lugar do outro. Mas isso não é porque nós, na maldade, queremos, mas de fato porque às vezes somos desorientados, porque os nossos exemplos, as nossas referências, ou o tempo tem os levado, ou Deus tem os recolhido, ou o próprio diabo tem os derrubado. Então, aqui eu começo essa introdução para falar que as nossas referências sempre serão importantes. Sempre teremos que ter essa referência. E eu tive muitas referências na minha infância, que me formou como obreiro, que me fez querer ser obreiro. Na verdade, a minha referência não é nenhum desses que são pela mídia gospel, né? Ou evangélica, os famosos. Eu nunca tive um famoso como referência. As minhas referências eu procurei sempre ter aqueles que eu cresci vendo de perto. Ali eu sabia as fraquezas deles,
sabia as suas limitações, sabia quem eles eram, as suas fortalezas, porque eu via eles no dia a dia. Então, para ter uma ideia, a minha referência de pregador era um jovem da mesma idade que eu, que congregava no mesmo igreja, no mesmo grupo de jovens, e eu queria ser pregador, porque ele era para mim na época a minha referência, que era o pastor Emerson. Hoje é pastor, mas na época era um jovem igualzinho eu. E o pastor Hélio, que foi aquele que eu falei ontem no culto, que sentava com a perninha cruzada e colocava a biblinha em cima assim, aquele era a minha referência. Nunca tive referência de fora da igreja, nunca. E até hoje eu procuro ter minhas referências dentro da igreja. Porque hoje nós vivemos num mundo muito midiático, onde as pessoas querem ter como exemplo ou referências pregadores que você não convive com ele, que você não anda com ele, você não está ali com ele no dia a dia. E às vezes o que você quer é aquilo que ele deixou aparecer ou transparecer na rede social. E às vezes o que você acha que é bom, às vezes não é. Então eu nunca procurei ter referências fora do meu convívio. Nunca. Se você perguntar para mim quais são os teus pregadores de referência, eu nunca vou dizer para você nenhum nome que pode estar na tua mente pensando, eu acho que ele vai falar fulano, Beltrano. Nenhum desses que estão na mídia, não por desprezar e muito menos querendo, mas é porque eu não os conheço no dia a dia. Então eu procuro me espelhar e ter como referência pessoas que convivem comigo no dia a dia, que eu sei as suas debilidades, eu sei as suas fraquezas, sei aonde está a sua força e sei o esforço que eles fazem para se manter na presença de Deus e ser homem de Deus como eles são.